Olá, você que me segue no Rodrigo Silva Arqueologia. Eu estou na Capadócia, uma das regiões mais lindas do mundo. Aqui é um lugar da Turquia sem igual. Vocês estão vendo vários balões aqui, a gente acabou de dar uma volta no balão agora, tem vários balões aqui, é uma região muito bonita. Agora há poucos balões, muitos já estão desativados, mas esse céu fica repleto de balões toda manhã ao nascer do sol. Mas eu resolvi gravar esse vídeo para vocês aqui por um outro motivo. Não quero mostrar só os balões e a região aqui da Capadócia, não. Eu quero mostrar isso que está em volta de mim aqui. Estão vendo essas plantinhas aqui, olha? Isso aqui é o joio que Jesus falou na Bíblia. Se você olhar bem aqui, ele parece bastante com o trigo. Você está vendo? Não parece bem um trigo? Só que isso aqui é oco. Não dá para fazer nenhuma farinha de pão disso aqui. Isso aqui é mato, como você está vendo, e ele nasce para todo lado. O joio, quando é plantado junto com uma plantação de trigo, ele causa muitos problemas, porque você imagina, ele cresce, e realmente, gente, como é parecido com o trigo. Ele cresce e quando ele está junto com o trigo, é praticamente impossível, só no olho assim, saber quem é quem. Jesus então contou uma parábola, inspirado nessa cena que ele muitas vezes viu ali na região da Galileia, da Judeia, a respeito de como seria o povo de Deus durante o tempo, durante a história da igreja. Ele falou que o mundo era como um campo, onde o Pai, que é o Criador, que é Deus, plantou o trigo. Mas junto com o trigo surgiu o joio, que é essa erva daninha, que engana e não dá fruto, não presta para nada. E quando os dois cresceram, os trabalhadores perceberam aquilo e perguntaram: "Poxa, Senhor, o que aconteceu aqui?" E ele falou: "Um inimigo fez isso." Essa frase é emblemática. E os trabalhadores perguntaram ao Senhor: "O Senhor quer que nós arranquemos então todo o joio agora?" E o Senhor falou: "Não, não faça isso. Deixe que cresçam juntos, para que na época do fruto nós possamos separar um de cada lado, porque se antes disso fizermos a separação, é perigoso arrancarmos o trigo junto com o joio." Os discípulos depois perguntaram para Jesus qual o sentido daquela parábola. E ele explicou então que o campo era o mundo e que o inimigo de Deus plantou no meio do joio, do meio do trigo, o joio. As pessoas hoje que estão nas igrejas geralmente aplicam esta parábola à realidade eclesiástica que nós temos hoje no povo de Deus, pessoas que levam a sério o evangelho e pessoas que não levam a sério. Até aí tudo bem, eu concordo com essa aplicação. Mas tem um detalhe da parábola que muita gente passa despercebido. Sabe qual é? É que nem os trabalhadores, que Jesus explicou como sendo os anjos, tinham condição de separar o joio do trigo. Somente o Pai, no dia da colheita, podia saber qual era a erva daninha, qual era a erva produtiva. Mas na história da igreja, muita gente, desconhecendo essa aplicação de Jesus, fica querendo, por conta própria, separar na igreja quem é joio e quem é trigo. E como fazem isso? Aí que o perigo fica pior ainda, através de critérios próprios. Isto mesmo, critérios próprios, porque há muitas pessoas que julgam o outro com o seu próprio código de valores. E ele transforma o seu código de valores em vontade divina. Se eu não gosto daquela música, é Deus que não aprova aquela música. Se eu não gosto daquela roupa, é Deus que não aprova aquela roupa. E se aquela coisa que não é tão boa eu gosto, Deus não é tão radical assim. E as pessoas que são geralmente diferentes de mim ou discordam de mim, eu tendo a tratá-las como se fossem o joio no meio do povo de Deus. Como é fácil acusar um grupo de seita, de falar que ali não há convertidos. Como é fácil acusar as pessoas de joio. O meu papel nessa parábola de Jesus não é saber quem é joio e quem é trigo. É crescer e dar frutos para a glória de Deus, para que no dia da colheita, no dia do juízo, eu esteja do lado daqueles que estão com Cristo, e não daquela palha que será queimada. Portanto, meu amigo, pegando aqui esse joio na mão e lembrando da parábola de Jesus, eu só penso uma coisa: que eu sei que eu sou uma pessoa pecadora e preciso todos os dias de Jesus. E quem sou eu para julgar os meus irmãos? Isso não significa que eu não possa condenar coisas que são erradas. Isso não significa que eu não possa chamar o pecado pelo nome. Eu devo chamar o pecado pelo nome. O que eu não devo fazer é tratar, às vezes, a lei acima do indivíduo. Há pessoas que, por causa da gravata, cortam o pescoço que está por detrás dela. Não devemos fazer isso. A gravata é importante
porém mais importante é o pescoço. Não vou agora tornar desnecessária a lei de Deus ou a ética ou a moral imposta por Deus. Repito, é um dever chamar o pecado pelo nome, mas também é um dever amar. Sabe, o livro Desejado de Todas as Nações diz que quando Jesus chamava a atenção dos fariseus, ele tinha um embargo na voz ao dizer, ai de vós, fariseus, ele tinha um embargo na voz. E isto era perfeitamente compreensível na cultura do Oriente Médio. Seja um trigo de Deus, não seja um joio. Cresça para a honra e glória de Deus e ame as pessoas. Produza frutos do Espírito Santo. Espero que você tenha gostado desse vídeo e se gostou, não esqueça de ativar o sininho de notificações, dar o seu like e compartilhar esse vídeo com seus companheiros. Um abraço e até o nosso próximo encontro. Preciso ser o oposto do que o mundo é, bater de frente com os meus desejos, resistir o mal até o fim. Uma hora ele fugirá de mim. Preciso ser preservador de bons costumes, evitar as más conversações, me policiar quando os meus impulsos ultrapassam o limite da emoção. Preciso guardar meu corpo, lembrar que ele é um templo santo do Pai. Preciso ter atitude, largar o meu assento e caminhar com Deus. Hoje é tempo de fortalecer a fé, colidir com o mundo e ficar de pé. Mas se conhecer, preciso viver a verdade revelada. Hoje é tempo de renunciar meu eu, lembrar que numa cruz alguém por mim morreu. Hoje é minha vez, agora sou eu. Vou morrer pro mundo e viver pra Deus. Preciso ser o oposto do que o mundo é, bater de frente com os meus desejos, resistir o mal até o fim. E uma hora ele fugirá de mim. Preciso ser preservador de bons costumes, evitar as más conversações, me policiar quando os meus impulsos ultrapassam no limite da emoção. Preciso guardar meu corpo, lembrar que ele é um templo santo do Pai. Preciso ter atitude, largar o meu assento e caminhar com Deus. Hoje é tempo de fortalecer a fé, colidir com o mundo e ficar de pé. Mas se conhecer, preciso viver a verdade revelada. Hoje é tempo de renunciar meu eu, lembrar que numa cruz alguém por mim morreu. Hoje é minha vez, agora sou eu. Vou morrer pro mundo e viver pra Deus. Hoje é tempo de fortalecer a fé, colidir com o mundo e ficar de pé. Mas conhecer, preciso viver a verdade revelada. Hoje é tempo de renunciar meu eu, lembrar que numa cruz alguém por mim morreu. Hoje é minha vez, agora sou eu. Vou morrer pro mundo e viver pra Deus. Hoje é tempo de fortalecer a fé, pra Deus, mas se conhecer, preciso viver a verdade revelada. Hoje é tempo de renunciar meu eu, lembrar que numa cruz alguém por mim morreu. Hoje é minha vez, agora sou eu. Vou morrer pro mundo e viver pra Deus. Bom dia, irmãos. Que bom poder estar mais uma vez com os amados irmãos para conversarmos um pouco sobre a palavra de Deus. E nesta manhã nós vamos estar trabalhando um tema muito interessante que vai falar sobre as características do crente verdadeiro.
Eu gosto muito, né, de destacar essas características, mas eu mudaria um pouco essa palavra crente para cristão, né? Características do cristão verdadeiro. Tenho visto uma diferença entre ser crente e ser cristão. A gente já sabe que o ser crente é crer em alguma coisa ou em alguém. E quando a gente fala do cristão, a gente está falando daqueles que se baseiam na história de Cristo, que conhece o verdadeiro Cristo e que vive essa história. Então, hoje, mudando um pouquinho somente o tema da nossa lição, nós vamos estudar então características do cristão verdadeiro. Características do cristão verdadeiro. Já tem 3 domingos onde nós trabalhamos. O primeiro, o encontro com o discípulo amado. Depois nós trabalhamos a comunhão que nasce no verbo da vida, que é Cristo. E semana passada nós trabalhamos um tratamento radical contra o pecado. Então nós descobrimos nesse período que nós precisamos amadurecer e nos tornar verdadeiras pessoas que amam umas às outras, sem medo, intensamente, amar a vida e amar o meu próximo, e principalmente amar a Deus, né? Já no segundo momento, nós descobrimos que ajuntamento é diferente daqueles que vivem uma verdadeira comunhão com Cristo. Então, a verdadeira comunhão parte daqueles que têm a mesma ideia, que comungam da mesma fé e ordem, e no nosso caso, nós estamos ligados em Deus através de Jesus Cristo. E semana passada nós trabalhamos o nosso tema, que é um tratamento radical contra o pecado. E este texto, ele falou muito ao meu coração, porque às vezes nós esquecemos que somos pecadores, que ainda, né, pecamos, mas que este pecado não pode fazer parte da nossa vida. Porque a partir do momento que nós estamos em Cristo, nova criatura nós somos e nos tornamos, e deixamos de viver na carne e no pecado para agora vivermos uma vida diferente. Pecadores sim, mas não mais pecando. Pecadores remidos pelo sangue de Cristo Jesus. E que Deus não mudou. O nosso Deus, ele continua com o mesmo propósito. Aonde Deus está, não há pecado. E se isso acontece, eu preciso realmente voltar e rever os meus conceitos e me arrepender e confessar os meus pecados para que haja perdão, haja cura, haja salvação de vida. Eu fiquei muito feliz quando eu vi que o nosso tema de hoje é características do crente verdadeiro ou do cristão verdadeiro. E isso me fez lembrar logo de imediato, quando eu estava a estudar esse texto, a passagem de Atos 1. Atos 1, quando, especificamente no versículo 17, quando de repente os discípulos estão, Jesus, ele morreu, ressuscitou, e aí a ascensão de Jesus. E logo em seguida, a Bíblia vai falar sobre a escolha de Matias, no lugar de Judas Iscariotes. Acho que os irmãos vão lembrar bem dessa passagem. E aí Pedro, ele começa dizendo assim: naqueles dias levantou-se Pedro no meio do irmão. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas e disse: irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus. E aí, no versículo 17, ele vai dizer assim: porque ele era contado entre nós e teve parte neste ministério. Quando eu vi esse versículo há um tempo atrás, Deus me falou através deste versículo especificamente. Uma amiga, ao conversar com ela, então ela me trouxe à luz que muitos serão contados como cristão verdadeiro,
mas até mesmo que faz parte do ministério, mas que ele se rendeu ao inimigo das nossas almas e por isso não são verdadeiros cristãos. E aí, Pedro vira e fala, olha, como cumprindo-se as escrituras e acerca de Judas, que foi o guia daquele que prendeu Jesus. Porém, ele foi contado entre nós e teve parte neste ministério. Queridos, o que eu quero dizer com este texto? Que muitas das vezes, ou na maioria das vezes, nós vamos ter entre nós pessoas que se dizem crentes, que se dizem cristãos, mas não têm atitude de verdadeiros cristãos. E que precisam ser levados a entender e até mesmo a serem confrontados com os seus próprios pecados. E aí, quando eu ouço, né, porque ele era contado como um de nós, me faz lembrar também a história do trigo e do joio. O trigo e joio, essa semana também recebi um vídeo, inclusive vou deixar esse vídeo com os irmãos, que falava exatamente sobre isso. E como conhecemos o trigo, né? Conhecemos o trigo pelos frutos. E o joio, exatamente por não dar frutos. E frutos totalmente diferentes daqueles que realmente fazem parte de um verdadeiro trigo, né? E eu fiquei com isso na cabeça. Nem todos que estão no nosso meio são contados, ou melhor, são contados como um de nós, até fazem parte deste ministério, mas se entregaram as suas almas a outra pessoa que não é Jesus Cristo. Por isso, quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 João, capítulo 2, exatamente dos versículos 1 ao versículo 6. Vai dizer o seguinte: filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a apropriação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que o que temos conhecido por isto, se guardarmos os seus mandamentos. Ora, sabemos que o que temos conhecido por isto, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso. E nele a sua palavra, e não há verdade nele. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisso sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. A primeira coisa que eu vejo nesse texto, e que eu preciso entender, todos nós somos pecadores. Isso é fato, isso é o que a Bíblia nos ensina. Mas existe uma diferença entre sermos pecadores e vivermos no pecado. Ser pecador é porque todos nós pecamos. Mas agora você viver no pecado é diferente. A partir do momento em que você aceitou a Cristo e que você passou a ser uma pessoa diferente, a Bíblia diz que você deve andar como ele andou, como Cristo andou. A parábola do trigo e do joio fala especificamente sobre isso. O trigo e o joio, eles crescem juntos, eles nascem juntos, mas em dado momento a gente vai ver a diferença pelos seus frutos. O trigo vai apresentar grãos, que desses grãos vão poder se fazer a farinha, vai poder se fazer o pão, mas quando se trata do joio, a gente vai perceber que ele não tem fruto, que ele é vazio. Por mais que ele é semelhante ao trigo, ele não tem os frutos que o trigo tem. E aí, a Bíblia nos chama a atenção do seguinte: crentes e verdadeiros cristãos sabem quem é Jesus.
porque conhecem a Jesus. Eu vou fazer essa mesma leitura na Bíblia Linguagem de hoje, que diz assim: meus filhinhos, escrevo isso a vocês para que não pequem. Ou seja, todos nós pecamos, mas isso não significa que devemos e podemos viver no pecado. Então, João, ele inicia dizendo, olha, escrevi isso a vocês para que vocês não pequem. E aí ele continua, porém, se alguém pecar, temos Jesus Cristo, que faz o que é correto. Ele nos defende diante do Pai. Na versão que eu li anteriormente vai dizer, e se por acaso pecarmos, porque todos nós estamos sujeitos a pecar, isso é natural do homem, infelizmente, porque a partir do momento que o pecado veio fazer parte da terra e da vida do homem, o homem passou a ser pecador e, infelizmente, nós pecamos. Mas se isso acontecer, né, de alguém pecar, lembre-se que existe um advogado que é Jesus Cristo. É ele que vai fazer mediação entre eu e Deus. E ele está sempre pronto a nos justificar e nos defender. Por isso que no versículo 2 vai dizer, ele é a propriação pelos nossos pecados. Ou seja, foi através de Jesus que foi retirado das nossas vidas o pecado. E o que seria propiciar? Tornar possível, ou seja, de pessoas pecadoras que pecam constantemente, a partir da morte e ressurreição de Cristo, tornou-se possível que eu e você deixássemos essa vida pecaminosa e agora sim, vivêssemos para Cristo. Por isso que lá em Romanos 3:25 vai dizer assim, Deus propôs no seu sangue, ou no sangue de Jesus, como propiação mediante a fé, para manifestar a sua justiça por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Ou seja, a partir da morte e ressurreição de Cristo, o pecado perdeu a força, o poder que tinha sobre nós. Mas se hoje nós ainda pecarmos, lembre-se, existe Jesus, que é o nosso advogado. E mediante a fé que nós temos em Cristo Jesus, ele torna possível que todos esses pecados sejam anulados, perdoados e esquecidos. E a partir de agora, eu olho para frente. E aí, continuando o texto, ele vai dizer assim, ó, por meio do próprio Jesus Cristo, os nossos pecados são perdoados. E não somente os nossos, mas também os pecados do mundo inteiro. Então, todos têm a oportunidade de serem perdoados por Jesus Cristo. Só precisa realmente obedecer e crer neste Jesus. E aí ele diz, mas se obedecemos aos seus mandamentos, se obedecemos aos mandamentos de Deus, então temos certeza de que o conhecemos. Se alguém diz, eu conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e não há verdade nele. Porém, se obedecermos aos ensinamentos de Deus, sabemos que amamos a Deus de todo o nosso coração. É assim que podemos ter certeza que estamos vivendo unidos com Deus. Quem diz que vive unido com Deus deve viver como Jesus Cristo viveu. Ah, querida, a primeira característica que eu destaco aqui do verdadeiro cristão é que eu preciso ser parecido com Cristo. E eu gosto muito da passagem de Marcos, quando ele diz assim, olha, o verdadeiro discípulo se parece com o seu mestre. Quando a Bíblia diz que não há possibilidade de você dizer que conhece a Deus e vive desobedecendo, isso quer dizer que você é mentiroso e não há verdade nisso. Porém, se obedecermos aos seus ensinamentos, sabemos que amamos a Deus de todo o nosso coração, é assim que podemos ter certeza de que estamos vivendo unidos por Cristo Jesus. O que essa passagem quer me mostrar? Primeiro, pecador todos nós somos. E que nós estamos sujeitos a pecar a qualquer hora, em qualquer momento.
Mas uma coisa é certa: aqueles que são de Deus conhecem a voz de Deus e obedecem a Deus. Aqueles que são de Deus conhecem a voz de Deus e obedecem a Deus. Aqueles que são de Cristo andam conforme Cristo andou. Essa semana estava conversando com minhas amigas educadoras e aí questionando às vezes a exposição de muitos nas redes sociais. Se expondo, né? Porque se expõe com fotos às vezes um pouco provocantes, insinuantes, se expõe com algumas palavras que são como pitadinhas, né? Contra alguém ou alguma coisa que está vivenciando. E aí eu fiquei pensando, por mais que isso, na ideia da psicologia, quer dizer que faz sentido para a pessoa que está fazendo, eu quero dizer para vocês, queridos, que biblicamente não é a postura correta de um verdadeiro cristão. Porque a Bíblia diz que o verdadeiro cristão anda conforme Cristo andou. E o verdadeiro discípulo se parece com o seu mestre. E quanto mais eu me pareço com o mundo, mais isso quer dizer que eu não faço parte das coisas que são de Deus. Eu posso até estar envolvido, eu posso estar até dentro, eu posso até ser contado como um dos, mas em dado momento os frutos irão aparecer. Então, o verdadeiro cristão é aquele que entende que é pecador, que peca sim, entende que em algum momento da sua vida ele pode voltar ao pecado, mas ele não permanece nessa vida, porque ele sabe que precisa andar conforme Cristo andou. Quando eu vejo que o cristão conhece pouco o seu mestre, tem alguma coisa errada. E eu preciso começar a avaliar isso na minha vida. Porque o verdadeiro cristão sabe quem é Jesus. E aí a minha pergunta é, será que Jesus faria isso no meu lugar? Quantas vezes nós estamos chateados por alguma situação que estamos vivendo e aí começamos, às vezes, usando de maledicência, de falar mal do nosso irmão, às vezes de expor algumas piadinhas no nosso Face, nas redes sociais, para, na verdade, trazer à tona ou fazer com que o outro te observe nos nossos status, né? São aquelas pontinhas que a gente joga. E aí eu fico me perguntando, isso é um comportamento do verdadeiro cristão? Não, queridos, não é. Não é, porque o próprio Jesus, ele vai dizer, e a palavra de Deus nos diz, que o verdadeiro cristão, o verdadeiro crente é aquele que é sim, sim, não, não. Exemplo, como eu falei antes, né, dando o exemplo das vezes dessas exposições que nós muitas das vezes estamos vivenciando nos dias de hoje devido à internet, devido termos nos globalizado demais. A Bíblia diz que eu preciso ser exemplo, eu preciso ser modelo de exemplo na minha postura de ser, na minha postura de me vestir, na minha postura de falar, na fé, no amor. Porque o verdadeiro cristão sabe quem é Jesus. E Jesus, em nenhuma das situações, Jesus, ele agiu de forma incorreta. Existe um livro chamado Comunicação Não Violenta, que inclusive eu quero fazer essa leitura, é uma formação que nós temos feito enquanto coordenadores. E eu achei muito interessante, porque a palestrante, ela falava o seguinte, ela trouxe como exemplo o próprio Jesus,
e a história daquela mulher que foi pega em adultério. Jesus ali calmamente escrevendo, de repente chega uma multidão com aquela mulher, joga aquela mulher no círculo, e aí começa, olha, e aí Jesus, olha, ela foi pega em adultério. O que nós devemos fazer? A lei de Moisés diz isso. Jesus, calmamente, tranquilamente, escrevendo ali na areia, e alguns teólogos estudiosos da palavra vão dizer que o sonho é saber o que Jesus escrevia ali. Eu, na verdade, eu gostaria de ser como Jesus e ter a tranquilidade que ele teve, porque não é fácil. E naquele momento, Jesus, com muita tranquilidade, viu aquele cenário todo, continuou a escrever, e ele só vira e fala bem assim, olha, quem não tem pecados, que atire a primeira pedra. Na maior tranquilidade. E a Bíblia diz que foi saindo um, saindo outro, quando viu não tinha mais ninguém a não ser Jesus e aquela mulher. Jesus disse, olha, cadê os seus acusadores? Agora vá e não peques mais. Queridos, a Bíblia diz isso para nós, que nós precisamos seguir em frente, mas abandonando o nosso pecado. Seguir em frente e deixando essa vida pecaminosa para trás. Mas se em algum momento das nossas vidas, porque somos seres humanos e falhos, nós viermos a pecar, precisamos lembrar que existe um Deus que é perdoador, misericordioso, e que ele está pronto a nos perdoar, que ele está pronto a estender as suas mãos, mas é necessário que eu abandone o pecado e que eu viva daqui para frente agora de uma forma a não mais envergonhar o evangelho, mas sim a todos os dias mostrando que eu conheço esse Jesus, um Jesus que era tranquilo, que era calmo. Teve momento de ira? Teve momento de ira. A Bíblia diz que quando Jesus chegou no templo e encontrou ali homens que faziam da casa do Senhor comércio, ele explodiu. Ele pegou o chicote e ele começou a dar chicotada mesmo e colocar o povo para fora. Mas naquele momento Jesus pecou? Não, queridos. Porque a Bíblia diz que podemos nos irar, mas não podemos deixar que o sol passe a nossa ira. Ou seja, você ir dormir irado. O próprio Jesus, ele mostra isso pra gente. Ireis, mas não pequeis. E foi isso que aconteceu. Jesus, ele se irou sim, mas ele confrontou aqueles homens ao seu próprio pecado. O que vocês estão fazendo da casa de Deus? E aí a pergunta que fica é, que tipo de cristão eu tenho sido nessa terra? Um cristão que me exponho e vivo longe daquilo que Cristo realmente viveu? Ou eu tenho sido um cristão pecador, mas que todos os dias mato a minha carne, abandono a vida pecaminosa para procurar e tentar viver da forma como Deus espera e manda que eu viva? Eu preciso refletir nisso. Uma coisa que a lição me trouxe também, me chamou a atenção, é quando diz assim, ó, a pessoa que não chegou ao conhecimento da verdade não tem solução para o problema do pecado. Ela ignora que está pecando ou continua no pecado, fazendo do ato pecaminoso uma prática natural, com armas inúteis, recursos inadequados, como boas obras, rezas, esforço pessoal ou qualquer outro tipo, mas ainda não chegou ao conhecimento da verdade. O que isso quer dizer? Que muitas pessoas que estão dentro, sendo chamados de cristãos, mas que ainda não alcançaram esse conhecimento da verdade, e acham que por si vão conseguir resolver o problema, mas continuam pecando, e para receber de uma certa forma ou tirar, limpar a sua consciência, às vezes,
Usam de recursos inadequados, como, por exemplo, as boas obras, as orações, os esforços pessoais, enquanto, na verdade, deveriam buscar a Cristo e entender que Ele é o advogado das nossas vidas, da nossa alma. O cristão sabe quem é Jesus. E sabe que Jesus, ele procurou andar de forma digna, honesta e de forma coerente com a palavra de Deus aqui nessa terra. Em segundo lugar, crentes que confiam naquilo que Cristo fez. Nós precisamos ser cristãos que confiam naquilo que Cristo fez. Olha, a Bíblia diz que o inimigo das nossas almas, o diabo, ele está sempre nos rodeando para nos destruir. Mas a Bíblia também diz que maior é Deus, maior é o que está em nós. Como cristão, eu preciso entender, como verdadeiro crente em Cristo, eu preciso entender e confiar tão somente nesse Jesus Cristo. Eu não posso, querido, achar que vou resolver a minha vida confiando nos meus atos e nas soluções que eu vou encontrar. Mas eu preciso me posicionar de uma forma a entender que a partir do momento que Cristo entrou na minha vida, Ele é a pessoa que luta as minhas batalhas. E eu preciso confiar nele. Até porque ele diz que ele é a apropriação dos nossos pecados. Então, ele tornou possível uma vida diferente da que eu tinha do passado. E eu preciso confiar nisso. O crente honra a Deus não apenas no ato de buscar o seu perdão, mas também na disposição consequente e continuada de perceber-se perdoado. Olha, uma das dificuldades do ser humano, e a psicologia fala sobre isso, é exatamente com relação à culpa que nós passamos a ter através dos nossos atos. Então, quando nós caímos em pecado ou cometemos algo que desagrada a Deus ou alguém, nós começamos a carregar nas nossas mentes uma culpa muito grande. E aí, às vezes, achamos até que não somos capazes de sermos perdoados. E a psicologia vai falar exatamente sobre essa questão, a culpa humana. A culpa humana corrói, mata, destrói, faz com que você se sinta um inútil. Mas aí eu quero lembrar você o seguinte, que assim como o cristão se parece com o seu mestre e conhece a Jesus, você precisa confiar que há perdão através de Jesus. Você precisa confiar nisso. E isso é uma forma de honrar a Deus, porque Ele trouxe sobre nós o perdão. A palavra, então, querido, é: se você está vivendo um momento de culpa pelos seus atos, já se arrependeu? Já confessou o seu pecado? Agora, olhe para frente. Siga em frente. Pare de se justificar para os outros. Deixe que Deus te justifique, porque Ele diz, e Ele fez isso com morte e morte de cruz. Ele trouxe sobre você o perdão e você precisa confiar neste Cristo. Você precisa confiar naquilo que Cristo fez. Algo também interessante quando fala sobre os crentes que confiam naquilo que Cristo fez. Precisamos saber que a morte de Cristo e a sua ressurreição foi suficiente para aniquilar o pecado. E a partir do momento que eu me arrependo e que eu confesso o meu pecado, sinta-se perdoado por Jesus. Mesmo que pessoas, mesmo que o inimigo venha te acusar, lembre-se, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há. Porque a partir deste momento, o seu pecado foi esquecido
porque foi perdoado por Deus. A outra coisa também dentro desse texto e desse tópico, que crentes confiam naquilo que Cristo fez, suficiente para o pecado do mundo todo. O que é isso? Ele não salvou só a mim. Ele não trouxe o perdão só para mim. Ele trouxe o perdão para o mundo inteiro. Então você pode e tem todo o direito de ser perdoado. Só basta que você confie naquilo que Cristo fez. E o que Cristo fez? Morreu numa cruz por mim e por você. Venceu a morte, ressuscitou 3 dias depois. E hoje nós podemos dizer que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E aí, o lembrete aqui nesse verso, não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelo mundo inteiro. O fato insistentemente lembrado na Bíblia e pelo cristianismo em todos os tempos é que Deus amou o mundo de tal maneira. E que foi por isso que ele deu o seu filho para morrer na cruz. Nós, os crentes em Jesus Cristo, de acordo com o que diz aqui, precisamos ser relembrados constantemente de que o amor de Deus é maior do que o nosso próprio ego, que ele ama também o descrente. Olha que coisa tremenda. Às vezes nós colocamos numa postura que só nós recebemos a salvação. Não, queridos. Não. E a Bíblia diz que quando chegarmos no céu, teremos grandes surpresas. Por quê que teremos grandes surpresas? Porque há muitas pessoas que fazem parte e que são de Deus nessa terra, neste mundo, e que nós vamos encontrar lá no céu. E por isso nós precisamos entender que este amor é imenso, é imensurável. Não foi só para mim, foi para você. E você precisa receber este amor no seu coração. E em terceiro lugar, crentes fazem o que Cristo manda. Esse texto, eu gosto muito dessa parte. Crente faz o que Cristo manda. Meu querido, eu quero te chamar a atenção no seguinte. Quantas vezes você tem servido de escândalo ou você tem sido testemunha viva do amor de Deus aqui na terra? Por que dessa pergunta? Porque a Bíblia diz que crente faz o que Deus manda. E anda conforme ele andou. Quem diz que vive unido com Deus deve viver como Jesus Cristo andou. Lembra quando eu falei das exposições, que estava conversando com as minhas amigas e tal, educadoras? Queridos, será que Jesus faria isso? Piadinhas nas redes sociais, fotos um tanto quanto provocativas, palavras que não condizem com a verdade. Porque a Bíblia diz que o verdadeiro crente faz aquilo que Cristo manda. E será que eu tenho feito o que Cristo manda? Será que eu tenho agido conforme Cristo agiu? Não se apegue à psicologia do mundo, querido. Porque a psicologia do mundo vai dizer que se faz sentido para você e é o momento que você está vivendo, tranquilo, continue a fazer. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que o verdadeiro cristão anda conforme Deus andou. O verdadeiro cristão se porta da forma como Deus se portou. E será que Deus se portaria da forma como muitas das vezes nós temos nos portado diante dos outros? Será? Olha, o padrão da vida santa não é o preço pago para comprar a salvação e nem mesmo o cumprimento para isso, já que o sacrifício de Cristo Jesus é suficiente para que eu alcance a salvação, porque ela é gratuita. Porém, eu preciso lembrar
que Deus me chama a ter uma vida santa. Essa vida santa é um resultado obrigatório da natureza, da obra de Cristo na vida do crente. Ou seja, se eu continuo da mesma forma que eu era antes, meu querido, eu preciso repensar se realmente eu tenho sido um verdadeiro crente. Se realmente eu tenho sido um verdadeiro cristão. Porque a Bíblia vai dizer que aqueles que são verdadeiros discípulos de Cristo se parecem com Cristo. Podem até ser contado como um deles. Pode até fazer parte do ministério dele. Mas em dado momento será desmascarado. Foi o que aconteceu com Judas. E o que nós preferimos? Viver o prazer da carne aqui e perder a eternidade? Ou aqui regrar a minha forma de ser em função da forma de Deus na minha vida e ganhar a eternidade para todo sempre? É algo que eu preciso pensar. Porque o crente, o verdadeiro cristão, faz aquilo que Cristo manda. E Cristo em nenhum momento ele escandalizou o evangelho. Que tipo de crente e de cristão eu tenho sido aqui nessa terra? Alguém que faz a diferença com a minha forma de ser? Ou alguém que tem escandalizado o meu irmão e o meu próximo? Isso me faz lembrar a música do cantor Anderson Silva. Anderson, eu esqueci o nome do Anderson. O cantor gospel, Anderson, e agora eu me esqueci o sobrenome dele, mas os irmãos vão lembrar, porque eu vou deixar também a música para vocês hoje. E que fala sobre colisão, o ser diferente aqui. Que nós precisamos ser diferente. Esse é o tema, é o título da música, colisão. Do que adianta falarmos que servimos a Cristo, mas continuamos da mesma forma que éramos antes? Porque a Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo e unidos com Deus devem viver conforme Cristo viveu. E Cristo viveu aqui de uma forma onde amava o seu próximo, amava o seu inimigo, era gentil, vivia para agradar a Deus e não a si. E ele era o próprio Deus, mas 100% homem. Ele, em todo momento, ele viveu uma vida para agradar a Deus. E que tipo de cristão eu tenho sido? E aí, aqui nessa revista, vai me chamar a atenção para o seguinte: o outro lado da verdade também é proclamado neste texto. Quando Cristo obedece aos mandamentos de Cristo, quando o crente obedece aos mandamentos de Cristo, ele demonstra de forma exuberante os feitos de Deus em sua vida. Pelos frutos conhecereis a árvore. Ou seja, se você é alguém que permanece da mesma forma como entrou no passado, você precisa rever se realmente você faz parte daqueles que estão em Cristo Jesus. Porque a Bíblia diz que a partir do momento que eu coloco Jesus como centro da minha vida, é natural que a minha vida, o meu comportamento, o meu estilo de viver mude em função do que Cristo fez na minha vida. Na linguagem bíblica, o amor de Deus é aperfeiçoado nele. Esse crente é o bom perfume de Cristo. E aí eu quero chamar a atenção para a Igreja Batista em Nova Rosa da Penha. Nós estamos com o slogan onde diz assim: somos o bom perfume de Cristo. Que cheiro você tem exalado? O cheiro de vida de Cristo?
ou o cheiro aonde você ainda demonstra que poucos foram as modificações, as transformações na sua vida. Porque o cheiro que eu devo exalar é o cheiro de Cristo. Porque eu passei a ser uma pessoa obediente, a viver conforme Cristo vivia aqui na terra. Para encerrar, queridos, eu quero deixar para vocês o seguinte. O crente tem inúmeras razões para se alegrar. Não é sem motivo que ele louva e exalta o Senhor constantemente. Só aqueles que sabem quem Cristo é, conhece suas obras e aprendeu a viver em obediência à sua santa palavra, pode entender a dimensão extraordinária do Evangelho de Cristo Jesus. E aí, como crentes, não nos compete julgar os outros, mas somos ensinados a examinarmos a nós próprios. Então, antes mesmo, né, de estar julgando o outro, passe a pensar em você, examine você mesmo. Lá em 1 Coríntios, Paulo vai falar isso. Examine o homem a si mesmo, a si próprio. Ou seja, que tipo de cristão eu tenho sido? Será que eu tenho sido verdadeiramente um cristão? Porque o verdadeiro cristão tem características como se parece com Cristo, obedece a Cristo, vive conforme ele andou aqui, entende que o sacrifício que ele cometeu é maior e suficiente para me perdoar. E eu passo a viver uma vida totalmente diferente da forma como eu era antes. Parece que eu estou sempre repetindo a mesma coisa. Mas, querido, é isso mesmo. Eu quero repetir mais uma vez para você. Se não houve mudança em nome de Jesus, você precisa se arrepender dos seus pecados, confessar os seus pecados, se arrepender e voltar-se para Cristo. E não é uma mudança externa, querido. É uma mudança no interior. Parte de dentro para fora. Você não mais usa palavras chulas, palavras vulgar. Você agora fala de uma forma diferente do que falava no passado. Você agora não se veste igual você se vestia. Se antes você andava, como, vou usar uma palavra um tanto quanto chula talvez para alguns, mas se antes você andava de uma forma periguete, talvez, né? Uma palavra, infelizmente, uma palavra que está muito em voga hoje. A partir de agora você não anda mais assim, porque você se tornou um homem e uma mulher decente. Se antes você era uma pessoa que era desonesta nas suas coisas, a partir de agora você passa a ser uma pessoa honesta. Você passa a fazer aquilo que é digno de um verdadeiro cristão. Se antes você era uma pessoa de tirar pergunta, de querer questionar, de querer ir na casa, agora você não faz mais isso, porque você sabe que quem luta as suas batalhas é Deus. Então entregue para Ele. Mas existe mudança para aqueles que estão em Cristo. Por isso que o joio pode crescer junto com o trigo, mas os frutos mostrarão quem realmente é trigo e quem realmente é joio. Que tipo de cristão você tem sido? Eu espero em nome de Jesus que eu e você sejamos aqueles que estamos vivendo da forma como Deus mandou que vivêssemos e da forma como Cristo andou aqui nessa terra. Que Deus abençoe a sua vida e que você saia entendendo neste tempo que eu e você, nós precisamos andar como Cristo andou. E Cristo era uma pessoa extremamente gentil,
sutil, calmo, decente e, principalmente, ele fazia de tudo para agradar a Deus, o seu Pai. Que eu e você também possamos ser assim, pessoas que agradam a Deus em tudo. Na nossa forma de ser, na nossa forma de nos vestir, na nossa forma de falar, na nossa forma de resolver as nossas questões e pendências, que sejamos este tipo de pessoa, porque foi assim que Cristo foi e é assim que Ele espera que eu e você sejamos. Deus abençoe e fica aí agora com a música do cantor Anderson, tá? Colisão. Sejamos diferentes. Não mais falsos moralistas, mas pessoas que realmente vivem o caráter de Cristo. Deus abençoe. Preciso ser o oposto do que o mundo é, bater de frente com os meus desejos, resistir o mal até o fim. Uma hora ele fugirá de mim. Preciso ser preservador de bons costumes, evitar as más conversações, me policiar quando os meus impulsos ultrapassam o limite da emoção. Preciso guardar meu corpo, lembrar que ele é um templo santo do Pai. Preciso ter atitude, largar o meu assento e caminhar com Deus. Hoje é tempo de fortalecer a fé, colidir com o mundo e ficar de pé. Mas se conhecer, preciso viver a verdade revelada. Hoje é tempo de renunciar meu eu, lembrar que numa cruz alguém por mim morreu. Hoje é minha vez, agora sou eu. Vou morrer pro mundo e viver pra Deus. Preciso ser o oposto do que o mundo é, bater de frente com os meus desejos, resistir o mal até o fim. E uma hora ele fugirá de mim. Preciso ser preservador de bons costumes, evitar as más conversações, me policiar quando os meus impulsos ultrapassam no limite da emoção. Preciso guardar meu corpo, lembrar que ele é um templo santo do Pai. Preciso ter atitude, largar o meu assento e caminhar com Deus. Hoje é tempo de fortalecer a fé, colidir com o mundo e ficar de pé. Mas se conhecer, preciso viver a verdade revelada. Hoje é tempo de renunciar meu eu, lembrar que numa cruz alguém por mim morreu. Hoje é minha vez, agora sou eu. Vou morrer pro mundo e viver pra Deus. Hoje é tempo de fortalecer a fé, colidir com o mundo e ficar de pé. Mas conhecer, preciso viver a verdade revelada. Hoje é tempo de renunciar meu eu, lembrar que numa cruz alguém por mim morreu. Hoje é minha vez, agora sou eu. Vou morrer pro mundo e viver pra Deus. Hoje é tempo de fortalecer a fé, se conhecer, preciso viver a verdade revelada. Hoje é tempo de renunciar meu, lembrar que numa cruz alguém por mim morreu. Hoje é minha vez, agora sou eu. Vou morrer pro mundo e viver pra